perfeito. E lá na chegada, é, é, como é que foi o processo Você chegou lá em 70, não é isso? Nós chegamos em 71, em janeiro. 71. É, É. dizem que nessa época já havia muito muro pichado lá com Jacarta, vem aí. Não, Jacarta, não? isso foi depois. Foi depois? Jacarta foi bem depois. Jacarta foi em 72 para Uhum. 73. Pelo menos até onde eu me lembro. Naquela altura era o comecinho do governo do Allende. E a direita estava na defensiva porque eles fizeram uma tentativa de golpe que não deu certo para impedir a posse do Allende. Né? De modo que eles estavam um pouco na retranca. Agora, eles ficaram se preparando 3 anos para dar o bote de novo. Ali estavam. Mas ele me impressionou quando eu cheguei no Chile. A gente chegou no Chile uma madrugada, fomos recebidos pelos oficiais do governo, né, gente da burocracia de Estado, pegou a identidade da gente, conferiu para ver se todo mundo estava ali e tal. Eles mandaram de volta o avião, a CIND, a gente da Polícia Federal, que achava que iam dar um passeinho em Santiago. Os caras disseram, não, nada disso, vocês reabasteçam e voltem. E era um para cada dois de nós. Era assim, você ficava algemado. Eu estava algemado com o Feitito de Alencar, que depois se matou. E aqui do lado, à direita, tinha um cara da Federal. Eles estavam nos corredores e a gente centro e Janela. janela. Agora, chegando em Santiago, eles tiraram as algemas e soltaram, foram soltando um por um ali na coisa. E enfim, os caras estavam irritados com essa coisa que eles não podiam descer, né? Então, eles começaram a dar recadinhos para a gente, né? Dizendo para o Cabo Viegas, que foi um dos líderes daquela revolta dos marinheiros, que estava preso com a gente aí das Flores, e eu estava descendo na minha frente, nas escadas. Aí o cara da Federal virou e disse assim: olha aqui, seu cara, Panilo, vocês tratem de não voltar, não, que da próxima vez vai ser um tiro na testa. E o Viegas, que era um cara pacífico, tranquilo, e tal, virou para trás, olhou para ele assim: na minha ou na sua? Aí, aí saiu rindo. Cá, 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 cá. Mas, enfim, foi uma excelência. Me espantou, a primeira coisa que me espantou, a gente chegou de madrugada, quase amanhecendo, assim, um lusco-fusco da madrugada. Um frio do caceta que fazia lá. Nós estávamos em pleno verão, saímos do Rio de Janeiro, estava tórrido, pô, uma noite quente pra burro, era um negócio assim abafado. Então a gente desembarca lá batendo queixo. Porque aquilo é alto e está muito ao sul, né? Então, mesmo no verão, era de noite, era frio. Aí a gente tinha combinado no avião uma discussão também que não tinha, que foi uma doideira, pô. O pessoal da Federal assistindo, né? E a gente aos gritos, trocando opinião. Não, vamos descer, e fazendo Venda Vitória. E tá, vamos fazer Venda Vitória. Então vamos fazer também, vamos cantar Internacional. É, Aí, vamos cantar Internacional. Eu disse, não, peraí. Porra, por que a gente vai cantar Internacional? A nossa imagem, como um todo até agora, nem de vocês, guerrilheiros, e eu muito menos como presidente, não somos todos comunistas, entendeu? Pelo menos para o público. Pô. Então, isso vai ser usado, explorado pelos militares, pela imprensa no Brasil e tal. Vamos cantar o hino da República, liberdade, liberdade, abraçada sobre nós. Não, nada disso, internacional, não sei o que, tal, e votou, ganhou. Mas assim, bom, então, segunda pergunta, quem é que sabe cantar internacional? Aí era uma mixórdia, cara. Em português ninguém sabia. A gente na Ilha das Flores sabia uma ou outra estrofe e o estribilho. O René sabia em francês, René de Carvalho, filho da Polônia, sabia em francês. Eu digo, cara, não vai dar para cantar, não. Pô, não, vamos cantar. Tá bom. E aí, quando a gente desceu, depois acabou o desembarque, a gente ficou todo mundo ali na pista, e aí fomos andando na direção do prédio grande, que era o prédio lá de chegada dos voos. Aí, pô, tinha uma multidão de gente no terraço em cima, gente pra porra, abanando bandeira, faixa, não sei o que e tal. E a gente foi chegando perto, foi ouvindo.
as palavras de ordem, abaixa a ditadura, viva a revolução, todos os nossos compatriotas que estavam lá nos recebendo, pô, calorosamente naquela madrugada gelada. Aí entramos dentro da saleta lá. Ah, não, e viemos cantando internacional. Sei que no fim, a gente ficou repetindo o estribilho, pô, umas 10 vezes, porque ninguém sabia mais nada. Pô, e ainda teve uma gozada, os chilenos, os brasileiros que já estavam lá há mais tempo, vieram nos gozar depois. Pô, por que vocês estavam fazendo o símbolo da campanha do Alessandro, que era o candidato da direita? O Alessandro era o segundo, o Allende era três, entende? O Alessandro era dois e o Todt era. Aham. Então a gente fazendo assim, pô, É. vocês estão todo mundo fazendo campanha para o Alessandro, eu lá, pô. Enfim, equívocos. Mas foi isso, pô. Mas depois o Chile foi um lugar que eu fiquei muito pouco, né? Eu tive um contato, digamos assim, tive algumas, eu fui a algumas faculdades, né, como ex-presidente, como presidente da Uni, fui levado lá, mas numa coisa mais. No Chile tinha dois partidos naquela altura que tinham rachado, era o MAPO, que se achou em duas correntes, mas o MAPO é um partido de origem ação popular, a origem AP, literalmente. O pessoal da AP que foi para o Chile, entende? Que se juntou com a turma da esquerda cristã por lá, entende? Levaram essa influência, tanto é que o nome é igual. Movimento de Ação Popular Unitária, MAPO. Então, então foi o Serra, que foi o grande articulador desse revival da AP no Chile. Né? Mas não só ele, tinha outros. O, enfim, a turma do MAPO tinha a força do movimento estudantil, mas a hegemonia do movimento estudantil chileno era no Partido Comunista, de longe, de longe. E eu até conheci o presidente, era Alessandro Rojas, que depois se exilou nos Estados Unidos. O Alessandro Rojas me recebeu muito simpaticamente, mas tipo, vem tomar um chazinho aqui comigo, um tecito. Ele não convidou para porra nenhuma, para lá em lugar nenhum. Aí o pessoal do mapa me levou para todas as bases deles, as faculdades que eles tinham força. Aí teve atos, né, debates, conferências, não sei o que e tal, que eu ocupei uma parte do meu tempo, que eu fiquei menos de 40 dias nessa primeira passagem. E teve uma vez que o Serra me convidou para ver um evento que tinha de distribuição de terras para uma tribo Mapuche em Temuco. E eu fui com ele lá e foi uma experiência interessante, embora complicada, porque os Mapuches não falavam espanhol e eu não falava, eu falava mal espanhol e nada de Mapuche, é claro. Então eu tinha um tradutor que falava Mapuche e falava espanhol, mas não falava português. Então ele traduziu uma intervenção que eu fiz, mas que eu percebi que tinha ele deve ter feito um discurso completamente diferente, porque pelo tempo que durou e pelas ênfases que ele deu, não parecia o que eu tinha falado. Mas tudo bem, foi uma ocorrência. Eu voltei muitos anos depois naquele lugar para ver coisas já nos anos 80, 90, experiências de agricultura ecológica. Nós tínhamos uma associação com uma ONG chilena e outra peruana, enfim, uma rede latino-americana. Então, eu fui várias vezes por ano no Chile, inclusive, nesse mesmíssimo lugar que eu tinha estado antes. Enfim, mas é isso. Depois fui para a Europa com uma missão que me foi dada, curiosamente, pela AP e pelos 70. Os dirigentes políticos dos partidos que estavam ali nos 70 me chamaram um dia e disseram assim, olha, o que você vai fazer? Eu digo, eu estou indo para a Europa, pela AP, para fazer uma campanha de denúncia da ditadura. Sim, por que você não faz isso em frente? Você pode representar os partidos aqui da coisa nesse caso. Você topa de por que não, pô? Fazer em frente é sempre melhor do que fazer sozinho. E assim foi. Né? Mas antes disso, a AP tentou me mandar para a China, a minha outra Vasco, que estava lá do Chile também. Chegando lá um dia, o CEA tinha recebido uma mensagem da AP do Brasil, e disse, olha, vocês vamos negociar aqui com a embaixada chinesa, vocês vão para o Chile, vão para a Na China, China. vão para a China fazer um curso
de Estado-Maior do Exército Popular de Libertação. Nem isso, Estado-Maior. Me lembro outra coisa. Quanto tempo vai durar esse curso? São 2 anos, talvez 3. 3 anos emburacado na China, fazendo curso de Estado-Maior. Eu cheguei a segunda pergunta. Estado-Maior de que exatamente? Pô, o Estado-Maior pressupõe a existência de um exército. Eu não acho que em 3 anos vai existir um exército de libertação no Brasil para eu ser chefe de Estado-Maior. Então, não vou não. Pode esquecer que eu não vou nesse negócio. E o Travasso disse a mesma coisa. Não, não, não pode deixar. É um servo, né? Ordem do partido? Assim, então expulsa. Aí eu falei assim, olha, que eu estou afim, assim, eu vou para a Europa, eu vou fazer a campanha de denúncia da ditadura, dos assassinatos de presos, tortura, porque acho que isso é uma coisa que pode ter um efeito prático concreto. Tenho um passaporte suíço, falo francês, falo inglês, então eu tenho facilidade para me deslocar, tenho uma apresentação boa que é a UNE, União Nacional de Estudantes, e posso entrar em qualquer lugar. E assim foi, eu passei uns 2 anos fazendo isso, nessa toada aí. Aí é um pouco mais até. Jamarque. E aí, então, veio a junta militar, veio o governo Médici, mas também Isso. parece que foi extremamente duro. E aí começou, veio o Geisel, Geisel disse que foi talvez o mais duro de todos, e aí se começou a falar em anistia. Esse sentimento, como é que pegou vocês por lá? A possibilidade de anistia. A gente começou a falar da anistia depois do golpe do Chile. Ou seja, na transição Médici-Geisel, a gente tinha acabado de voltar para a França, foi em 75 que a gente criou o Comitê Brasileiro de Anistia de Paris. E a partir desse, espalhou para a Europa inteira, América do Norte, depois os países do leste também. E a iniciativa daquilo, o que era? A gente estava muito claro para aquela altura do campeonato, para praticamente todas as organizações de esquerda que estavam ali, que nós estávamos numa tremenda defensiva. E que a anistia talvez fosse o ponto nevrálgico, pô, de um processo de luta pela democracia. Não foi uma luta pela democracia muito ampla, quer dizer, provavelmente nós vamos esbarrar em múltiplas contradições. Vou colocar nessa, porque essa irradia as contradições para outros campos. Não, é impossível você ter uma anistia no Brasil sem que uma série de outras coisas sejam modificadas do ponto de vista institucional. Então, a gente até adotou essa tática de sentar na questão da anistia. E isso unificou a esquerda inteira no exterior. Os comitês de anistia foram realmente um frente único, de, assim, quase que exemplar, no seu mistério, nas suas atividades. Eu fui coordenador do Comitê de Anistia de Paris por um bom tempo, nos últimos anos, últimos 2 anos. Eu, List, o João Carlos Bona, lá do Rio Grande do Sul, tivemos na coordenação do comitê. E tivemos alguns bons sucessos assim, de atividades de mobilização. Em particular, o maior que a gente fez foi quase arrombar uma porta aberta, porque a gente fez em fim de junho, começo de julho, a gente fez um congressão internacional pela anistia no Brasil, em Roma, que foi no próprio Congresso, no próprio Senado romano. E, o, e, esse, e essa reunião a gente chamou, tinha muito brasileiro, é claro, praticamente todo mundo que pôde se deslocar para Roma por no exílio foi. Mas o grosso que tinha ali eram figuras importantes politicamente, culturalmente, religiosamente, etc. Tudo quanto é país que a gente tinha alguma presença. E foi forte, cara, foi forte. A gente, muito calibre ali naquela reunião. Dá para sair um filme, aliás, sobre a Conferência de Roma. E na Conferência de Roma, que eu coordenei, a preparação e a própria realização, tinha uma contradição entre nós, que era o seguinte: naquela altura, quando a gente tinha um momento assim,
um mês antes da conferência, nós tínhamos uma coordenação internacional que se juntava cada mês. Às vezes num lugar, em geral era em Roma mesmo. Aí numa dessas reuniões, eu disse, olha, por tudo que está chegando do Brasil, vai haver uma anistia no segundo semestre. Qual é o tamanho que ela vai ter, isso é outra coisa. Se vai ser ampla, geral e restrita, é improvável, mas vai haver. Então, na verdade, a gente fazer um baita congresso aqui, para pedir uma coisa que já mais ou menos está certo que vai acontecer, me parece alguma porta aberta. Então, acho que a gente deveria abrir um pouco mais o nosso campo de reivindicações, né? Abranger mais o que você pode chamar de liberdades democráticas. Rapaz, o que isso deu de pega entre nós, cara. Um Deus nos acuda, pô. Não, liberdade democrática, não, liberdade democrática são liberdades burguesas, que não sei o que. Então, essas liberdades burguesas são fundamentais para a gente sobreviver politicamente, para a gente voltar a poder ter uma ligação com o povo. Pô, anistia pouco. Não, que não sei. Pô, então tá legal. Você não gostou de liberdade democrática? Isso é um golpe duro. Então vamos fazer o seguinte: topa liberdades. Liberdade é uma coisa mais ampla, né? Você desde radicalíssimo, uma coisa libertária no sentido quase que anarquista, não pode ser simplesmente dito de liberdade democrática. Também não servia. Eu disse, bom, então, que tal democracia? Anistia e democracia. Não pode liberdade democrática, não pode liberdade. Que tal democracia? Rodou, também não pode. Esqueci, então dane-se, entendeu? Vocês não vêm. Um grupinho desse tamanho. Não vou nem dizer quem foi. Mas que ficou de fora. E acabou sendo anistia e liberdade democrática. Aí a gente abriu constituinte, liberdade sindical, liberdade dos partidos, blá, 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 abriu em todas as direções. E foi muita gente do Brasil também. Já estava um clima mais de abertura, de fato, em curso, desde a posse do Figueiredo. E veio gente para porra. Inclusive o menino que depois foi presidente da Uni, era um baiano que foi presidente da Uni, foi o primeiro depois de mim, quer dizer, depois do Onestino. Né? Eu era o último vivo, o Onestino tinha desaparecido. Como é que é o nome dele? Rui César, que não tem nada a ver com o governador. Era um Uhum. outro Rui César. Pensando que depois ele fez teatro. Tanto a Rui César, de outros dirigentes do movimento estudantil que foram para lá. Então, eram deputados, senadores, advogados. Fui um senador que me baixou lá naquela altura, que era aqui do Rio de Janeiro, era um homem do divórcio, que fez a lei do divórcio. Eu lembro dele. Carneiro. Isso, Carneiro. Enfim. E aí saiu o anistia, finalmente, pô, entendeu? Eu voltei. Naquela altura do campeonato, eu trabalhava para o Pois é, governo francês. esse é o momento que eu acho que é crucial. É, quer dizer, nessa nossa conversa, todos os momentos são cruciais, claro. Mas esse retorno, houve anistia. Então, o sentimento de vitória é natural que tenha ocorrido, certo? Mas, e depois, quer dizer, ao chegar no Brasil, o processo, primeiro, é a emoção de retornar ao Brasil. E depois, como é que. Bom, aí é o seguinte, eu voltei em outubro, pedi uma licença do lugar onde eu trabalhava lá no Centro de Pesquisa de Agricultura do governo francês, e fiquei um mês aqui. No mês de outubro, comecei de novembro, depois voltei porque eu tinha que terminar, tinha responsabilidades que eu tinha que terminar. E voltei definitivamente em março do ano seguinte, de 80. Aí, nessa chegada aqui, foi a fase em que estava havendo a preparação do Congresso não, da eleição para a reconstituição da Uni. A única vez que a Uni foi eleita por voto direto no Brasil inteiro e tal. Com repressão, inclusive. A liberdade democrática tinha limites naquele tempo. Mas houve, os caras arrostaram e enfrentaram a repressão e fizeram uma baita de uma eleição muito bonita nacionalmente.
numa eleição que foi uma diretoria que foi, mais uma vez, a P, PCdoB, só que ao contrário dessa vez. A PCdoB era mais forte que a P. Até eu sair, nós éramos mais fortes. Depois, na volta, era o PCdoB que estava mandando. O Rui César era do PCdoB. Enfim, eu fiquei até a posse do Rui César. Foi em São Paulo, lá em São Francisco. E foi uma experiência interessante, pô, ter capa da Veja, eu e o Rui César, da associado. Foi muito emocionante tudo aquilo. Agora, você sabe qual foi a primeira grande surpresa que eu tive quando eu cheguei? Que, quando eu saí do Brasil, né, pelo menos sair do Brasil tem dois níveis. Um é sair de circulação, fiquei preso 1 ano e meio. Depois, quando eu saí, propriamente dito, fui para o exterior. Mas desde que eu tirei o pé, digamos, do mundo real, né, normal do Brasil, já em 79, 69, a política, o centro da política nacional era o Rio de Janeiro. As coisas se passavam, se decidiam, se passavam, se transavam aqui. A junta militar não reuniu em Brasília, reuniu no Rio. Entendeu? E por aí vai. Quer dizer, essas coisas políticas, as grandes manifestações eram maiores aqui, os impactos. A única coisa que tinha mais forte em São Paulo e em Minas, de certa forma, é que, por menores que fossem, as poucas experiências de mobilização operária ocorreram em Osasco, em São Bernardo, e em Betim, em Minas. O Rio de Janeiro não teve isso. Mas, tirando isso, quer dizer, em termos de grandes manifestações de massa, e opinião, e culturalmente, o Rio era um centro. Não voltei nada mais. No centro era São Paulo. Então, eu me surpreendi que em uma semana eu estava em São Paulo. Porque o jogo político era lá, não era no Rio. Uhum. Eu fui conhecer várias pessoas. E, na verdade, existia um projeto político que foi discutido no exílio por um bando de gente, a maior parte de ex-militantes de partidos que estavam desgarrados, com a ideia de você criar um partido de esquerda no Brasil. Era um projeto de um partido de esquerda. Só que a natureza desse partido era o seguinte: já existia discussão do PT como partido, dos trabalhadores, uma discussão. Só que a primeira proposta do PT foi uma proposta da Convergência Socialista. Era um partido bem à esquerda, era um partido operário no sentido clássico dos partidos operários, sei lá, da Rússia, de qualquer outro lugar mais comunista. Então, e não foi isso que o Lula pegou. O Lula pegou a ideia e puxou mais para um partido sindical do que para um partido operário, no sentido um partido de classe. Bom, a gente tinha uma visão de um partido mais amplo, certamente mais amplo do que o partido de classe e mais amplo do que o partido sindical. Vocês vão fazer um partido, uma espécie de frente de classes, de multissetores, né, de classe, que seja o mais amplo e progressista possível. Mas é uma coisa que, para você ter uma ideia, a gente resumiu a proposta é o seguinte: esse partido precisa ter 3 lideranças muito fortes. O Lula, claramente, era fundamental. Sem ter a liderança do Lula nesse partido, ele não teria sentido. A segunda era o cardeal Arnes, que toda a base da esquerda católica que viria por trás. E o terceiro era o Arraes, que se representava naquilo que é uma liderança, que não chamariam de liderança burguesa, que se uma liderança nacionalista mais clássica, né? Quer dizer, que tinha uma forte presença. Teríamos chamado o Brizola, se o Brizola não tivesse digamos assim, uma ideia fixa, que era reconstituir o PTB e o PTB com ele mandando. Então, ele se diluir num partido onde era ele, o Arraes, entendeu? E outras pessoas, não foi a proposta do Brizola. A gente chegou a conversar com ele. Então, toda a questão é assim: o nosso grupo de esquerda estava interessado nisso, um bando de gente, porém, esses 3 tinham que estar no jogo. E quando eu vim para o Brasil, eu vim com essa tarefa. Eu vim antes, inclusive, que a grande maioria. Vim com essa tarefa, tinha que sondar os 3. E eu reuni com os 3. E foi interessante pelo seguinte: quem deu aprovação assim, total à proposta foi o cardeal, Dom Evaristo. Disse: olha, isso aí é exatamente o que eu imagino que deve ser.
Aí ele juntou um bando de gente das SEBs, das pastorais, não sei o que e tal, teve muita discussão, que já tinha uma influência petista já começando a entrar nessa área. E o Arraes, você conheceu o Arraes? Conheci, sim. Bom, o Arraes, eu fui muito amigo dele. O Arraes, ele tinha um jeito que era o seguinte, ele, raposa velhíssima, né, pô, ele era, e das mais felpudas, ele nunca dava pulo no ar. O negócio dele tinha que ter chão sólido embaixo. Pô. Aí ele virou e disse assim: Você já conversou com o Lula? Eu disse: Ainda não. E com o cardeal? Eu digo: Sim. E aí? Ele disse assim: Bom, o cardeal está de acordo, 100%, não sei o quê. Tá assim. Aí ele disse assim: Conversa com o Lula. Eu disse assim, se o Lula topar, eu topo. Mas acho que a ideia é interessante, não sei o que, tal, mas decididamente, pô, sem o Lula, essa coisa fica fragilizada. Eu digo, você vai fazer o quê se não for assim? Eu disse assim, vou para o PMDB. Ele voltar para o espaço institucional. Tá? Tudo bem. Acabamos nos encontrando mais tarde no PSB. Né? É, PSB. Eu fui fundador do PSB e ele acabou entrando e foi dirigente, presidente do PSB. Mas, enfim, a conversa com o Lula foi terrível. Terrível. Eu tive uma conversa com ele e com como é que era o nome dele? O Bitar, na casa do Cláudio Abramo, um jornalista da Folha de São Paulo, que era muito meu amigo. Discussão interminável, pô, entendeu? Interminável não, quer dizer, eu falei interminavelmente porque os dois não abriram o bico. Entendeu? Eles me olhavam com uma cara de desconfiança de tal tamanho, quer dizer, assim, que é só aquela coisa que vai te desarmando, pô, entendeu? Eu tentando. E o que vocês acham? Aquela coisa assim, assim que no fim eu terminei a exposição lá justificando por que isso, por que não o Partido Estadista. A gente está chamando aquilo de Partido Popular. E o por que popular, por que não PT, pô, entendeu? Agora, o raciocínio estava errado pelo nosso, entendeu? Pelo seguinte, o Lula não queria um espaço em que ele não fosse estrela única, entendeu? O grande estrela, né? O todo-poderoso. Né? Nesse espaço que a gente está colocando, ele estaria ombreado com outras figuras que tinham muito cacife também. Né? E eu tenho a impressão que não é exatamente o que ele pretendia. E que não, lá pelas tantas, pô, eu me lembro que o Lula me fez uma pergunta, ou o Bittar me fez uma pergunta, que me deu assim a sensação, ou ele não prestou atenção em porra nenhuma, ou ele não entendeu porra nenhuma. Porque eu estou tendo que recomeçar tudo a partir do nada. Que me deu um desânimo, que eu devo ter demonstrado o desânimo na minha cara, porque o Cláudio Abrão, que estava assistindo, e que não tinha papa na língua, ele viu os Lula assim, Lula, deixa de ser burro. Você pensa que o movimento operário começou com você. Você é apenas uma parte. Presta atenção no que ele está propondo. Eu digo, acabou de me fuder. Agora mesmo é que não sai nada disso aqui. Aí o Lula ficou pensando, ele começou a rir. Adorava, claro. Pô, o diretor foi de São Paulo. Não vai brigar com o Ô, Cláudio. ô, Aí ô, foi, não dei nada. Não dei nada. ô, Jean, é, existem algumas coisas que, é, no seu retorno, de lá para cá, tá certo? Muitas coisas aconteceram, né? O Brasil já passou por um golpe de Estado, um golpe parlamentar e tal. O golpe foi renovado. O que que você acha hoje da nossa política? Assim, tem o Fernando Bolsonaro, tem essas. O que que você acha desse negócio todo, essa confusão toda? Olha, Kelly, na verdade, eu acho que nós estamos vivendo uma tragédia que talvez não tenha solução. Eu, eu continuo lutando para descobrir uma, mas se for analisar friamente, eu seria pessimista. E a questão é a seguinte: o que eu descobri, quer dizer, nesse período de exílio e depois, quando eu voltei, trabalhando com a agricultura ecológica, trabalhando com a agricultura familiar, e com todo o universo que foi sendo aberto por essa problemática, é o seguinte: nós estamos diante de um mundo que tem múltiplas crises que se retroalimentam e se vão se sobrepondo. Ambientais, econômicas, sociais, políticas, militares, o capítulo, se você quiser. Elas hoje em dia não é que tem uma crise aqui, uma que não. As crises estão se, umas estão alimentando as outras e crescendo.
aquecimento global é a coisa mais perigosa no imediato, mas você tem crise energética, você tem uma crise do meio ambiente em si, quer dizer, ou seja, a qualidade ambiental é uma coisa sinistra, seja onde for. Quer dizer, tem os mares tomados por garrafa PET, a terra poluída por metal pesado e agrotóxico em quantidades absurdas, enfim, as fontes de água todas cada vez se esgotando. E nós estamos caminhando para uma catástrofe e aceleradamente e inconscientemente. Quer dizer, as pessoas, o nível de consciência desse negócio é tão pequeno que há uns anos atrás, lá para o começo do segundo governo da Dilma, teve um personagem de maior respeito, desde que eu não vou citar, que fez uma exposição no Conselho de Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar, do CONDRAF, sobre os problemas estratégicos do Brasil, planos de longo prazo, não sei o que. Tal. Ele terminou, eu estava boquiaberto, que eu disse assim, pô, doutor, o senhor não falou nem na crise ambiental, nem na crise alimentar, nem na crise energética, nem na crise do aquecimento global. Então, tem pelo menos 4, 5 grandes crises que você simplesmente não tocou. Ela não fez parte das preocupações estratégicas do governo brasileiro. Eu tinha acabado de escrever um documento especificamente sobre o problema da fome e a necessidade do governo ter uma estratégia de produção alimentar totalmente diferente do que estava sendo feito, e, aliás, diferente do que está sendo feito agora também. Né? Bom, e como nada disso, eu disse, não, é que as coisas também não são tão graves assim, tá, né? Essas coisas existem, porém, eu disse assim, caramba, porra, entendeu? O cara é um gabarito, porra, o cara não é um idiota, pelo contrário. Depois eu me espantei de esbarrar em muitas pessoas, em muitos lados, com o mesmo problema, a mesma síndrome. E nos grupos de esquerda, em particular, quer dizer, o problema mais terrível é o seguinte: tirando uma meia dúzia, digamos, que são militantes já com a ideia, questão ambiental mais aprofundada, tendem a, tendem a se aproximar do que está sendo paulatinamente criado internacionalmente, que o ecossocialismo, a grande maioria raciocina a política em relação ao dia do amanhã, raciocina o país em relação ao mês que vem. Entende? E aquele vai dizer, pô, mas vem cá, como é que vocês podem estar discutindo essa altura do campeonato a importância da Petrobras expandir sua produção de petróleo, quando cada gota de petróleo que você bota no ar, você bota, que você queima no mundo, você está encaminhando um passo a mais na direção da vida. Cara, assim, não, isso vai acontecer daqui a muito tempo. Eu digo, não, não é daqui a muito tempo, não, cara, você está enganado. Aí você dá os dados. Afasta a questão porque ela atrapalha o lidar com o cotidiano. Então, o que essas pessoas estão pensando? O Brasil tem que ser uma pujança na produção de petróleo para poder usar esse instrumento para beneficiar o povo, enriquecer, desenvolver, blá, 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 blá. Vocês estão no caminho da morte. Entendeu? Em vez de você pensar em substituir combustível fóssil, que aliás, está em processo de extinção, nós estamos multiplicando as fábricas de automóvel, entendi? Dando subsídio para produzir carro. Porra! Ou seja, o percentual de dinheiro do PAC que vai para a chamada energia renovável é 3,5%. O que vai para a exploração da energia convencional é 25%. Porra. Entendeu? Ou seja, a lógica, e todo mundo bate palma, porque não, porque tem que desenvolver, porque se não desenvolver, vai voltar o Bolsonaro, não sei o que e tal. O Bolsonaro é uma tragédia terrível, mas a gente não se salva do precipício. Nós vamos nos atirar todos juntos, bolsonaristas, nós, afundaremos todos nesse negócio. E as coisas estão sendo. Há 10 anos atrás, você podia não ver muito essas coisas, porque elas pipocam aqui, ali, um ano tem, outro ano não tem uma crise. Elas agora estão se multiplicando em volume, em repetição, em intensidade, que não dá para disfarçar. Entende? Você já tem quando as pessoas tendem a ignorar o fato de que as guerras do Oriente Médio, elas foram em grande parte guerras, tem claro, né, como é que chama isso, a geopolítica, blá, 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 mas
o gatilho é uma crise alimentar, pô. É uma seca barra pesada, por exemplo. A migração dessa região para fora já virou uma coisa gigantesca, virou uma crise em si. A migração é uma crise em si. Entendeu? Como é da América, do México, América Central, de Venezuela, do próprio Brasil, as pessoas desesperadamente tentando chegar nos Estados Unidos como se fosse a solução de todos os problemas. Entendeu? Então, eu acho que o drama do presente é a dificuldade de fazer passar a mensagem de que você tem pouco tempo e você tem que agir em cima das coisas essenciais para que conter o processo de degradação antes de você começar a fazer alguma transformação positiva. É mais ou menos nisso que eu estou. Entendeu? É o universo onde eu acabei mergulhando no final dos meus anos. Bom, primeiro, eu sou forçado a discordar de você, esse negócio final dos seus anos, por várias razões. Primeiro, porque homem como você não tem final de ano, né? Eu É, acho que só a história a sua história já, né? E além do mais, você acaba extremamente jovem e forte, e tá, né? E o que você faz hoje é extremamente reconhecido, né? É agricultura familiar, eu acho que o conceito de jovem mudou. Pois é, pois é. Bom, mas ô Jamarco, deixa eu fazer mais uma pergunta. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa gravação, mas tem uma curiosidade minha. Primeiro, eu queria que você me autorizasse depois a voltar a ligar para você, para a gente conversar sobre agroecologia, que é um tema que Valeu. está certo. Bom, mas eu queria saber, e uma curiosidade, você, ao longo desse período, no exílio ou na anistia, você se encontrou algumas vezes, teve alguns encontros que não foram muito satisfatórios, quer dizer, encontros com pessoas que participaram no passado com violência, com agressão, com intransigência, com brutalidade. Eu já li um texto seu que fala do encontro seu em Paris com o antigo ministro do Exército, o general Lira Aurélio Tavares. Lia Lira, Tavares, exatamente. Que eu não sei nem como, mas ele chegou a ser membro da Academia Brasileira de Letras, né? Mas fora esse encontro, você teve alguns outros, assim, que chocaram você? O Bournier, sei lá, alguém? não, o Bonier ele morreu logo depois. Acho que ele, não sei se ele morreu antes de eu Foi, ele, voltar. foi sim, ele É, morreu cedo, mas é interessante que, você vê como são as coisas, né? O filho dele, é jornalista, e ostentava o nome com algum orgulho. Eu não entendi nunca o jornalista Bournier com aquele nome. Talvez fosse melhor até nem usar o nome, mas ele é, usava com, né? Não sei. pois é. Não, na verdade, não tive. Eu acho que eu cruzei com o comandante Mike, que foi digamos, ele não era o bate-pau na tortura, mas era o cara que ordenava e coordenava a tortura. O comandante Mike, a gente sabia, depois que eu voltei, a gente nunca conseguiu saber o nome dele certo. Durante muito tempo, todo mundo ali das Flores denunciou ele como João Alfredo Poec. Depois, o dito João Alfredo Poec apareceu, dizendo assim, pô, vocês estão me denunciando há anos. Eu não sou o comandante Mike, eu sou o capitão de Marinha Guerra, João Alfredo Poec. E pessoas foram lá, se encontraram com ele, eu sei que está, e certificaram de fato, não é. Aí e provou-se que ele era ele mesmo, documentos, blá, blá, blá. Não foi um engodo. Havia um segundo nome que se aventava, que era Alfredo Eric de Oliveira. Alfredo com certeza é, porque os interrogadores às vezes tratavam ele como Alfredo. Né? Mike era o nome oficial, e de vez em quando os caras diziam, Alfredo. Eu tenho a impressão que isso era o nome que ele era mais conhecido entre eles. Mas eu não vi o, o Mike de novo. Agora, teve uma pessoa que viu uma menina do M68, do primeiro M68 lá de Niterói, que ficou presa lá na Ilha das Flores, depois na presídio de Bangu, e ela foi trabalhar no escritório próximo do meu, lá em Botafogo, na Rua das Palmeiras. E ali por perto ela morava por ali e tinha
shopping center não, tinha um supermercado. E ela uma vez fazendo compras no supermercado, não sei lá o quê, no sábado de manhã, uma coisa assim, ela deu de cara com ele. Quer dizer, não é uma coisa assim que viu o homem passando, não sei o que e tal, não. Bateu de cara com ele e ele olhou para ela assim, fez uma cara neutra e continuou para lá. Mas ela tem absoluta certeza, não é nenhuma doida, que ela ou seja, ele mora por ali, naquela vizinhança do Maitá, começo da. E eu tinha um escritório ali por perto, e uma vez aconteceu que eu tinha um grupo de gente que tinha vindo para a reunião, e nós fomos comer num restaurantinho, era um pé sujo que tinha lá, do outro lado da rua Maitá, que a gente costumava comer, uma comidinha honesta e tal. Aí sentamos lá todo mundo, e eu fiquei sentado de costas para os fundos. É, não, eu sentei de lado aqui está o fundão, tinha umas mesas lá para aqui, estava todo mundo aqui. E a gente conversando, de repente teve uma pessoa, eu vi um cara, eu vi um vulto grande, levantou na mesa dos fundos e veio passando, passou por trás de mim, saiu e foi para a porta. E eu não sei por quê, pô, eu não vi a cara, não vi mais nada, eu só vi um vulto grande. Eu disse, porra, e eu não sabia o que ele estava me lembrando. Aí eu disse, porra. E aí eu olhei, o cara está na calçada esperando para atravessar. Aí, pô, ele aproveitou que passou pelos carros, passou e tinha uma pista do meio, uma calçada do meio, para passar a outra. Quando ele parou na outra, ele ainda de costas, ele fez um gesto de levantar o cinto, né, por cima da barriga, tinha um barrigão, para cima Sim. da barriga. Eu disse, gente, seu Mike. Eu reconheci um gesto que ele fazia muito, esse cara, é o Mike, pô. Aí eu saí correndo de dentro do. Não sabia nem o que eu ia fazer. Entendeu? Se fosse ele mesmo, o que eu ia fazer? Se eu ia dar uma porrada nele, pô, se ia denunciar em público. Eu não tinha ideia. Sei que, mas corri atrás. O problema é que ali, assim, pô, você não conhece o Rio de Janeiro, o Maitá é uma das ruas mais movimentadas que tem para um lado e para o outro, tinha duas pistas. E estava ali, vum, 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 e ele estava no meio, e deu chance para ele atravessar a pista de lá. Então ele ficou mais longe, ele foi andando, né, e entrou na primeira rua, à direita depois, mas os vozinhos que sobem. E eu custei a conseguir atravessar. Quando eu cheguei lá, não estava visível. Ou seja, a gente conseguiu chegar a definir mais ou menos onde é que ele morava. Devia ser aqueles primeiros 4, 5 edifícios de um lado ou do outro. Ou se não morava ali, tinha algum abrigo ali qualquer que onde ele pudesse se esconder. Eu fiquei sapeando por ali um tempo. Depois eu saí dali e procurei pessoas que tiveram a Ilha das Flores, que foram torturadas por ele, não sei o que. O que a gente faz? Eu acho que a gente podia tentar fazer o seguinte: vamos tentar localizá-lo e a gente leva imprensa, fotógrafo, não sei o que e tal. Ele não vai prestar depoimento nenhum, mas pelo menos a gente cria a oportunidade digamos assim, de expô-lo, né? Expor Constrangimento, né? a sua maldade. Só que ninguém quis fazer, entendeu? O negócio que eu ficava lá de campana, pô, não sei lá quantos dias, pô, observando, né, se ele aparecia ou não, entendeu? Ou não ia se conseguir fazer. Eu, no fim das contas, ninguém sabe o que mais, pô, talvez não seja o caso mesmo de fazer. Ninguém quis, pô, É. eu acabei desistindo da. E depois disso, eu não me lembro de ter tropeçado em ninguém assim, particularmente nesse período, mas apesar de eu ouvir falar do, de um cara que era um cara do DOPS que trabalhava lá no Senimar, que era o. Como é que a gente chamava ele? Pô? Eu esqueci, eu esqueço os nomes. Uhum. E esse cara, eu fiquei sabendo dele pelo seguinte: um dos caras estava preso lá com a gente na Ilha das Flores, era um advogado que era do PCBR, advogado dos sindicatos bancários, que era o Rodrigo Faria Lima. E o Rodrigo, ele, em algum momento da vida, acho que no governo do Cesar Maia, ele foi secretário de eventos da prefeitura. E teve um evento que eles foram organizar, por não sei aonde, de que ele precisou chamar um reforço de segurança privada. Então ele ligou para algumas empresas de segurança privada
para ver preço, não sei o quê, as condições. E numa dessas, isso ele me contou depois, quer dizer, ele ligou, isso foi nos anos 90, que ele ligou, o cara atendeu, disse, não, eu vou passar para o patrão aqui e tal. Aí passou para o patrão, quando o patrão atende, ele reconheceu a voz Eita, do ele disse, pois tá, qual é que é o seu nome? Aí ele confirmou o nome dele, ele sabia, esse é um que a gente sabe não. Como é que era o nome dele mesmo? mas, rapaz, que coisa. Aí ele falou com ele pelo telefone, não sei o que. Tá. Aí eu cheguei e disse, pô, Rodrigo, e aí, você fez o quê? Nada. Eu ir lá É bater muito, nele, provavelmente, eu sou um velho e outro velho, pô, a gente não vai conseguir mais do que, entendeu? É, só o constrangimento. Agora, a última pergunta dessa nossa conversa. Eu estou encantado com a conversa, né? Então, eu passaria horas e horas e horas e horas ouvindo você. Não só porque sua história é muito rica, mas também porque você conta de uma forma muito, muito especial. Mas, ô, Jean-Marc, é, olhando para o passado, alguma coisa que foi feita ou que não foi feita, você tem algum tipo de reparo? Ou de ter feito alguma coisa que você não faria? Ou de não ter feito alguma coisa que você faria? essa é uma boa pergunta, Alexandre. Certamente tem um monte de coisas que eu, se tivesse que refazer, eu faria melhor. Né? Não necessariamente deixaria de fazer, mas faria Certo. com mais. Mas isso é uma coisa de velho, entendeu? Uhum. O velho olha para si quando jovem e sempre acha que podia melhorá-lo. Né? Mas nós estamos naquela fase em que se dizia para não confiar em ninguém com mais de 30 anos. Então, hoje em dia, quando meus sobrinhos e netos, pô, então eles vêm conversar comigo, eu falo isso, eles dizem, não, que absurdo, não sei o quê. Pô. Naquele tempo era assim. A propósito, os seus netos têm consciência de quem é o avô deles? Alguns sim, alguns com certeza, os mais velhos. Né? Na verdade, tem dois morando na Suíça, mas que são filhos do primeiro casamento da minha ex-mulher, Sei. que eu nunca tive muito contato com eles, mas eles certamente sabem dessa história toda. Segundo, a minha filha, propriamente, e o meu neto moram em Los Angeles, ele está com 8 anos, ele tem um contato comigo 2 vezes por ano. Assim, nasceu lá já. E a Alice, que é a mais novinha, tem uns 5 anos para 6, é filha da, da filha da minha mulher atual, e ela é assim, é o xodó dos avós. Rouba corações. Ela não tem idade para distinguir quem é quem. Quer dizer, entendeu? Ela É. só acha que o vovô é legal. Entendeu? É Eu o concordo máximo, com ela, eu concordo com ela. mas é o máximo que eu consigo dizer. Mas, Tá bom. mas enfim, eu vou até pensar direito nessa pergunta. O que que eu faria de diferente, pô? Bom, mas a ideia realmente é que eventualmente a gente pensa assim, bom, cheguei ao final de uma das conversas mais agradáveis que eu já tive. Uma conversa instrutiva sobre um período que poucas pessoas sabem o que devem saber da história do Brasil, e contada por Jamarque. O Jamarque é essa figura simpática que a gente acabou de ouvir e que eu vou guardar esse momento, Jamarque, num local muito, muito, com muita muito especial, porque é uma conversa preciosa. Muito obrigado mesmo pela sua vida, pela sua história, e por ter dado essa chance de nós conversarmos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre, a você e todo mundo que tem a paciência para acompanhar esse, ou que terá a paciência para acompanhar isso.